Episódio 1. Não tô achando um pingo de graça. Tem muitos fatores de risco e ele é mais pertinente para doenças Mulher, raras e vai de arrancar a longa boca, hein? latência. Tá A mordendo desvantagem demais. seria o viés de seleção, que é quando Esconde a risada, mulher. erra Joga ao o cabelo escolher pra uma frente. pessoa Vai, do vai. controle. O viés de memória, que é E vamos falar um pouco sobre o... Sobre o que mesmo, gente? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast, nosso Glicocast. Eu me chamo Alana, nós somos acadêmicos de medicina e hoje a gente vai bater um papo, sobre um tema muito importante, de bastante relevância para a saúde pública, que é sobre o estudo caso-controle. Sabe aquele tipo de pesquisa que compara quem tem uma doença com quem não tem para ver se tem alguma diferença nos fatores de risco? É disso que estamos falando. E para deixar tudo mais prático, escolhemos um artigo que investigou a relação entre diabetes e tuberculose aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Salvador. Bora entender como tudo isso funciona? Então, de começo, é essencial entender o que é o estudo caso-controle. Então, o estudo caso-controle seria um estudo observacional, analítico e retrospectivo que separa dois grupos, que seria o desfecho e o controle, e tenta entender os fatores de exposição que são pertinentes para a doença. Ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que é um estudo rápido e barato, permite entender múltiplos fatores de riscos e ele é mais pertinente para doenças raras e de longa latência. As vantagens é o viés de seleção, que é quando uma pessoa é escolhida para o grupo de controle, ela não é bem escolhida. O viés de memória, que pessoas do desfecho, ele tem uma memória mais longa do que uma pessoa do controle, e não tem um cálculo absoluto sobre o risco. Então, o artigo que a gente estudou se chama Associação entre Diabetes e Tuberculose, Estudo Caso-Controle, e ele foi publicado em 2016. O objetivo foi testar se existe uma associação entre a presença de diabetes mellitus e o desenvolvimento de tuberculose. Então, o estudo foi realizado aqui em Salvador, na Bahia, incluindo 323 casos de pessoas com tuberculose e 323 casos controle sem tuberculose, mas com sintomas respiratórios. Os participantes foram pareados entre idade e sexo e recrutados também nos mesmos serviços de saúde, e a coleta de dados ocorreu entre 2008 e 2010. Então, como o Larissa falou, esses dados eles foram coletados através de entrevistas estruturadas, exames de escárnio e também através de glicemia capilar. Foram usadas as diretrizes da Associação Americana de Diabetes para classificar essas pessoas como diabéticas ou não. Além disso, os autores eles consideravam outras variáveis, como a renda, a escolaridade, a condição de moradia dessas pessoas, se elas usavam álcool, se elas utilizavam, são tabagistas, além de drogas também. Foi feito dois tipos de análise. A primeira foi uma análise bivariada, para verificar essa associação entre a diabetes e a tuberculose, e depois uma análise multivariada, com possíveis fatores de confusão, usando a regressão logística condicionada. Um ponto interessante dessa pesquisa, do artigo, é que os resultados eles mostraram uma associação muito significativa entre a diabetes e a tuberculose. Essa frequência de diabetes ela foi de 13,6% entre os casos e 5,6% entre os controles. O estudo ajustado do artigo ele vai indicar que os diabéticos eles tinham cerca de 2,65 vezes mais chance de desenvolver tuberculose dos que o que não tinham diabetes. Então essa fração atribuível populacional foi de 8,5 e indicando que quase 1 em cada 12 casos de tuberculose poderiam estar relacionados realmente ao diabetes. Também é interessante dizer que esse estudo foi o primeiro no Brasil a utilizar dados primários para fazer essa associação. Ele reforça que o controle da tuberculose ele é dificultado quando o paciente tem diabetes. E estudos internacionais já relatavam essa relação e isso foi confirmado agora aqui no Brasil. E aí volta com o que o Gustavo falou, dessa questão da chance de que quem tem diabetes tem
quase 3 vezes, 2 vezes e meia mais ou menos, mais chances de desenvolver a tuberculose, né? E isso fica claro, porque diz que em locais com alta prevalência de ambas as doenças, como aqui no Brasil, ter esse dado, essa estatística, é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes que vão ajudar essa população. E o artigo ele também sugere que os pacientes que têm diabetes, eles podem ter uma pior resposta ao tratamento da tuberculose. Então, além de ter mais chances de desenvolver, ainda tem um tratamento mais complicado, tem uma maior chance de recidiva e torna o diagnóstico precoce ainda mais importante, para ter mais chances de sucesso para esses pacientes. Então, gente, como vimos, né, o estudo do caso controle é uma ferramenta fundamental para a gente entender a relação entre doenças e fatores de risco. Como foi o caso que os meninos citaram aqui, a gente citou da diabetes e da tuberculose. A principal contribuição do artigo foi mostrar que as ações integradas entre programas de controle de tuberculose e a atenção à diabetes são necessárias para melhorar os resultados da saúde pública. Sim, aí com isso a gente vê até a importância, né, da atenção primária na saúde, em tentar prevenir na comunidade, né, a diabetes, para prevenir também o desenvolvimento de mais pacientes com tuberculose, já que a diabetes também é um fator que vai favorecer o desenvolvimento dessa doença. Sim, como mostram os dados que Sim. Gustavo trouxe para a gente. Bom, então, esperamos que esse bate-papo, né, tenha ajudado a gente, a vocês também, a entender melhor como funciona o estudo do caso controle e como ele vai poder impactar nas decisões da saúde coletiva. Gente, consegui. Não, nem funciona. Não. Os internautas enviaram perguntas e nós vamos responder para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: gente, é verdade que ter diabetes aumenta a chance de pegar tuberculose? Sim, positivo. Ter diabetes aumenta até em 2,65 vezes, quase 3 vezes, a chance de pegar tuberculose. E isso tem um motivo, não é por acaso, né? Uma pessoa que está acometida por diabetes, ela tem uma diminuição da sua imunidade. Sim. Então isso influencia muito, não só a tuberculose, outras enfermidades também. Mas como aqui no caso está falando especificamente da tuberculose, aumenta sim a chance de ter tuberculose. É verdade. Muito obrigada, Matheus, por responder a primeira pergunta. Vamos para a próxima, que é a seguinte. Vocês falaram de estudo de caso controle, mas por que escolheram esse tipo de estudo? O estudo do caso controle é um estudo rápido e barato. Ele também é ideal para investigar doenças incomuns como a tuberculose. Então o estudo pegou pessoas com tuberculose e pessoas sem tuberculose e investigou quantas dessas pessoas tinham diabetes para identificar ali a relação entre a tuberculose e a diabetes. E como o Matheus falou, isso investigou que tinha até 3 vezes mais propensão de pessoas com diabetes gerar a tuberculose. Certo. Muito obrigada, Vitor. A próxima pergunta agora é a seguinte: esse estudo foi feito com qualquer pessoa que aparecesse no postinho? Então, né, gente, foi quase isso, mas não foi tão aleatório, né? Eles pegaram gente com sintomas respiratórios que chegaram nos postinhos de saúde de Salvador e eles simplesmente separaram, com base nos exames, quem teve o diagnóstico de tuberculose, que isso é chamado de casos, e quem não tinha foi chamado de controle. Aí eles separaram e fizeram esse estudo. Isso. A próxima pergunta agora é a seguinte: mas teve alguma diferença de idade ou sexo entre os grupos? É muito boa essa pergunta. Na real, não teve, pois os grupos eles foram pareados em 2 tipos, que foi idade e sexo. Uma média mais ou menos de 38,5 anos e 61% eles eram homens. Isso ajuda a fazer uma comparação de forma mais justa. É verdade. A próxima pergunta é a seguinte: quase chorei aqui. Diabetes atrapalha o tratamento da tuberculose também? Infelizmente sim, porque só você pensar o seguinte: quem tem 2 doenças pode demorar muito mais para poder responder ao próprio tratamento e tem muito mais chance de complicação, muito mais chance de recaída. Então, por isso que nesse caso específico, o cuidado ele precisa ser redobrado. É verdade. Vamos para a próxima agora. E última pergunta, né? É a seguinte: e o que a gente faz com essas informações? Tem como transformar isso em ação?
Tem sim, gente, tem como transformar. Até porque o estudo mostra, né, que programas de controle da tuberculose precisam integrar com cuidados com a diabetes. É sobre olhar o paciente como um todo e fazer saúde pública andar de mãos dadas com a realidade das pessoas, né? É verdade. Então, gente, a diabetes, ela é uma condição crônica. Então, infelizmente, hoje ainda não temos uma cura para isso e afeta muita gente. Mas existe tratamento, existe controle. Então, é muito importante para quem tem diabetes fazer esse controle. E a tuberculose, outro caso, outra doença, não tem cura. Só que precisa ser diagnosticada quanto antes para poder ter mais chances de sucesso. Então, você diabético ou diabética, se apresenta qualquer sintoma de tosse prolongada por mais de um mês, procure um posto de saúde para poder fazer esse diagnóstico. Porque se for o caso, quanto mais cedo isso for realizado, melhor vão ser as chances de recuperação para você. Tá certo? Isso é isso mesmo. Também, né, salientar a importância da atenção primária à saúde, que em alguns lugares não tem, né, esse acompanhamento e que é importante. Então, pessoal, cobrem das autoridades que todas as comunidades, todos os locais, né, forneçam essa atenção primária para as pessoas. E é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast, que tenhamos sanado as dúvidas, né, que as perguntas que foram enviadas também sejam as dúvidas de vocês. E é isso aí. Curtam muito nosso vídeo, ativem o sininho e até mais. É isso aí, esperamos. Eita, de novo. Calma para desfocar o vídeo.